24 de setembro de 2019, São Paulo, capital. Silvana Maria da Silva, uma comerciante de 41 anos, é alvo de um crime que acontece todos os dias no nosso país. Após chegar em casa, Silvana é esfaqueada diversas vezes pelo seu companheiro e também comerciante Aguinaldo de Oliveira Alves, de 38 anos. Mesmo com o rosto e outras partes do corpo extremamente machucados, Silvana resiste. O crime é executado na frente da filha do casal, de 8 anos. A denúncia se deu no momento em que a Polícia Militar foi acionada e, ao chegarem na residência onde ela havia sido esfaqueada, toda a vizinhança já estava sabendo o que tinha acontecido, relatou à PM, tanto que ele não foi preso em flagrante, mas o boletim de ocorrência foi feito, inclusive de autoria conhecida, porque naquele momento a polícia já tinha certeza que ele era o autor das facadas. Silvana e Aguinaldo passaram aproximadamente 12 anos compartilhando suas vidas em uma união estável. A moça, que hoje tem 44 anos, conta que no começo o seu relacionamento era rodeado de amor, respeito e companheirismo, mas que com o passar do tempo, Aguinaldo teve alguns problemas no trabalho e começou a beber exageradamente. E a partir daí, as agressões por parte do companheiro começaram a aparecer. No início, só mares de rosas, né? Como todo relacionamento. Só que depois de 5 anos, começou, né? As agressões, tipo verbal, né? Xingamentos, tapas e violência física. Chegava a discutir bastante comigo, me chamar de doida, coisas absurdas, assim. Ele falava que eu era feia, que eu era doida, e que as pessoas achavam que eu era totalmente maluca, não deixava eu vestir roupas curtas, deixei de trabalhar por motivo de chegar atrasada em casa e ele achar que eu estava com outra pessoa, tipo, que eu estava em um local onde eu não estava. Ele chegou até me proibir de sair com os amigos, de falar com familiares, de pegar meu celular e conversar com outras pessoas e passar no grupo da minha família como se fosse eu que tivesse falado com aquela certa pessoa, quebrar meu celular, bem isso. No final do ano de 2018, Silvana foi mais uma vez vítima de violência doméstica. Nem mesmo outras pessoas foram suficientes para fazer com que Aguinaldo contivesse a sua raiva. Elas presenciaram as agressões sofridas por Silvana e ligaram para a polícia. Nessa ocasião, Aguinaldo foi preso em flagrante e solto no dia seguinte. Silvana conseguiu uma medida protetiva de urgência, mas mesmo com o documento vigente, Aguinaldo se manteve perto da companheira, monitorando seus passos. Foi no dia 31 de dezembro, no Réveillon. Nós não estávamos mais juntos, estávamos em cama separada e não tinha para quê e por que eu fazer banquete de Réveillon. Então eu fui para casa de amigos com o carro e ele me ligou e eu não percebi que ele havia me ligado. E ao retornar, teve a primeira agressão na frente de todas as pessoas. Então, algumas pessoas, os vizinhos, me ajudaram e chamaram a polícia. E ele foi preso em flagrante.
Ele ficou preso 24 horas e teve a medida protetiva de 50 metros. E ele alugou uma casa e ficou próximo ainda. E ficou me observando os meus passos, para onde eu ia, o horário que saía, o horário que voltava. Foi bem difícil para mim. Morava com a minha filha, ele já não estava mais em casa. E ele retornou para casa. E ele trouxe todas as coisas dele e falou para mim, se eu chamasse a polícia, se eu tomasse atitude, ele ia me matar. Sairia eu morta e ele para a cadeia. E eu aguentei uma semana ele lá dentro de casa. Assim como na maioria dos casos, Silvana não conseguiu sair daquela rede de agressões. Se dizia sozinha e sem ter para quem recorrer. Era uma mulher dependente do Aguinaldo. Dependência esta que fez com que Silvana aguentasse os dias de terror. A própria filha do casal presenciou as diversas agressões sofridas pela mãe. Minha filha, 12 anos, na época da agressão ela tinha 9. Ficava chorando, triste. Ela já estava se acostumando. Não tinha para onde ir, não tinha conhecimento sobre o que eu estava passando. Até porque isso era um tabu, era normal para as pessoas. E eu não tinha conhecimento, não sabia o que fazer. E eu aguentava porque eu não trabalhava, eu dependia dele, e eu tinha minha casa e minha filha, e não tinha para onde ir. Todos sabiam, mas ninguém tomava atitude. Eu sempre fui sozinha, eu sempre me virei sozinha, desde os meus 14 anos. Mas eles conheciam e sabiam do que eu estava passando, mas nunca e ninguém me ajudou. Para eles era normal, que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Foi então que no dia 24 de setembro de 2019, uma terça-feira, Silvana quase teve a sua vida interrompida. Ela volta para casa depois de um encontro com as amigas. Aguinaldo, incomodado com a situação, invade a casa dela e questiona onde Silvana estava. Passados poucos instantes, ele a oferece uma cerveja. Silvana aceita. Aguinaldo então diz que aquela seria a última cerveja que Silvana beberia em sua vida. No ato da selvageria, o homem a esfaqueou 17 vezes. Mais uma vez, a filha do casal presenciou tudo. Dia 24 de setembro de 2019, eles não estavam em casa, ele estava trabalhando. Eu saí com as amigas, minha filha estava na escola, e quando eu retornei, ele me seguiu e pulou o muro que eu havia fechado, a porta, e ele falou, onde você estava? Eu falei assim, eu estava com as amigas bebendo. Aí ele falou assim, quer beber mais? Eu falei, só mais uma. Aí ele falou, toma essa aqui, que é a última cerveja que você vai tomar. E ele já foi me golpeando e pediu meu celular. Eu entreguei o celular, ele observou as mensagens e já foi me golpeando. Com chute, murro e pontapé. Eu caí, ele pegou uma faca, eu peguei outra, a minha filha escondeu as demais e ele começou a me golpear. E eu caí sobre a cama, tentei quebrar a faca dele no chão, cheguei a cortar os dedos. Eu não aguentei mais segurar a faca e ele conseguiu me golpear. Eu vendo que ia morrer, eu fingi que estava morrendo e falei para ele, agora você me matou. Ele me deu mais um chute na perna, cortou meu peito e falou, agora sim eu te matei. Ele foi até a cozinha, lavou as mãos e foi embora. A polícia e o corpo de bombeiros foram chamados e logo levaram Silvana para o hospital. A filha da moça estava desmaiada. Silvana relata que no hospital se assustou pela quantidade de pessoas que iam ao seu encontro. Ela também diz que não podia nem se olhar no espelho. Grande parte das facadas que levou atingiram seu rosto, que ficou desfigurado. Silvana só sobreviveu porque se fingiu de morta e ainda declarou que possivelmente Aguinaldo não queria matá-la, mas sim destruir a sua beleza para que ninguém mais olhasse para ela. Naquele dia 24 de setembro,
Aguinaldo, depois de cometer o crime, fugiu em seu carro. A polícia chegou, ela me socorreu, perguntou quem foi que fez. Eu falei, meu ex-marido. E cadê ele? Eu falei, saiu com o carro, o documento estava sobre a mesa. E o corpo do bombeiro chegou, mas foi acudir minha filha que estava desmaiada. Eu fui para o hospital e as pessoas do hospital, eles estavam entrando para me ver o tempo todo. E eu simplesmente me cobri dos pés à cabeça. Não sabia o que havia realmente acontecido de fato, o que foi que aconteceu com o meu rosto. Só sei que eu percebi que as pessoas estavam em pânico. As pessoas estavam ao meu redor. Só percebi que o caso estava grave aí. Quando eu me vi, eu estava uma semana mais ou menos, porque ninguém deixava eu olhar no espelho. Foi bem doloroso para mim. Foi quando eu fui numa consulta lá no Campo Limpo, quando a médica falou para mim, não tem mais jeito, o seu rosto vai ficar assim, desse jeito. Você não vai voltar ao normal, o seu olho não vai abrir. Aí que eu entrei em desespero. Ele ficou foragido 1 ano, mas ficou ao redor. Muitas pessoas viram ele e falavam, não sai de casa. Mas eu não tinha medo, eu precisava trabalhar. E eu ia trabalhar mesmo com o rosto assim. Nunca tive medo dele e eu não tenho medo dele, de jeito nenhum. Eu consigo levar a minha vida normalmente. Especialistas comentam a dificuldade que as vítimas de tentativa de feminicídio têm para seguir suas vidas depois de um evento tão traumático. Mas que o mais importante é que dessa luta para seguir em frente surge uma nova pessoa, mais forte e resistente, e que nunca uma vítima pode se sentir culpada pela violência praticada pelo outro. O Brasil é um dos países com o maior número de feminicídios. As mulheres brasileiras sofrem tentativas e o feminicídio propriamente dito todos os dias em escalas estratosféricas. Isso é uma vergonha para o nosso país, isso é uma vergonha para a nossa estrutura de sociedade. Indivíduos que decidem ter uma relação, porque o feminicídio perpassa por uma relação. Antigamente era compreendido como crimes passionais, depois para o entendimento de crimes de ódio, que é o feminicídio, a condição de ser mulher que me leva a tomar decisões, atos disfuncionais que culminem no ato de homicídio. Nesse caso especificamente, a gente pode perceber que as marcas físicas e psicológicas dessa mulher, eu não posso afirmar, eu seria responsável em dizer isso, que são irreversíveis do ponto de vista traumático, mas é doloroso. Ela foi golpeada 17 vezes, ela foi humilhada por anos, ela foi agredida por anos por esse ex-companheiro dela. Ele aterrorizou essa mulher por muitos anos, ele ameaçou essa mulher por muitos anos. Inclusive no dia da tentativa do feminicídio, ela chegou, ela estava na companhia de colegas, ele perguntou onde ela estava, ele ofereceu uma cerveja a ela e afirmou: essa é a última cerveja que você vai beber porque eu vou te matar. Então, imagine todo o terror psicológico que essa mulher viveu por anos, as últimas horas, os últimos minutos, e o momento que ele pega uma faca e parte para cima dela, desferindo 17 facadas, ferindo seu rosto, desfigurando seu rosto também. Ela sobrevive, mas uma parte dela sobrevive e a outra está tentando se recompor. Quando me perguntam como é que fica uma mulher que sobrevive a um feminicídio, normalmente eu digo, é possível ela voltar a viver, a ser feliz, a ter novas relações? Sim, mas com um grau de dificuldade maior, com um grau de esforço maior. Essa nova pessoa que surge, ela tem que entender, ou é importante entender, que ela sai mais forte, porque ela é uma sobrevivente, e essas marcas que ela traz é da resistência, da sua força, sua integridade e da possibilidade de reconstruir a sua vida. Obviamente, as palavras podem soar
soltas ao vento quando a gente fala diretamente com uma pessoa que foi vítima de feminicídio e sobreviveu. Então, essas dores, essas marcas psicológicas, elas podem ser tratadas, elas podem ser flexibilizadas, mas eu insisto em dizer que a pessoa se recompõe aos pedaços. Esses pedaços, essas marcas são indeléveis, são eternas e vão permanecer nessa pessoa. Então, a possibilidade que ela tenha de reconhecer em si a sua sobrevivência, a sua força, não a sua sobrevivência como vítima, mas a sua sobrevivência como força, sua integridade permanece, ela não tem culpa de nada. É importante dizer isso, porque muitas vítimas relatam que se sentem culpadas porque fizeram algo errado. Não. Vítima é vítima, agressor é agressor. Silvana se demonstra uma pessoa forte, guerreira e que segue a sua vida de cabeça erguida. Em meio ao caos que viveu, teve a oportunidade de conhecer a doutora Carla Góes, dermatologista e fundadora do Instituto Um Novo Olhar, que é pioneiro no tratamento médico gratuito para mulheres vítimas de violência doméstica. A dermatologista deu para Silvana uma nova perspectiva de vida. A doutora Carla realmente é um anjo, tanto como pessoa e tanto como caráter, bondade, né? E ela pediu para que eu fosse na clínica para fazer uma avaliação. E chegando lá, ela me recebeu tão bem, eu me senti tão viva, porque até eu estava com muita baixa estima, né? De saber que eu não ia ser mais a pessoa que eu era antes. E ela me deixou tão confiante, e ela fez aquela avaliação e falou: você vai ficar linda novamente. A denúncia do Ministério Público foi oferecida no dia 1 de novembro de 2019, mesma ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do acusado. Em setembro de 2020, Aguinaldo foi preso. Em setembro de 2022, Aguinaldo foi condenado à pena de 14 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial fechado. Aguinaldo nega os fatos. Nesse caso, ele respondeu pela tentativa de homicídio duplamente qualificada. Uma das qualificadoras é o feminicídio, a outra qualificadora é o recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Você tem outros agravantes, né? Inclusive um dos agravantes previsto lá no artigo 121 do Código Penal é quando esse crime é cometido na frente de um ascendente ou descendente, nesse caso, na presença da filha. Então, ele levado a júri popular, né, condenado pelo júri popular, o juiz passa a dar a dose dessa pena, que é a dosimetria da pena. Ele tem maus antecedentes, então o juiz já começa a fazer a conta dessa pena acima do mínimo legal, levando em consideração que ele tem maus antecedentes. E aí você tem todas aquelas qualificadoras do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, o próprio feminicídio, o crime ter sido cometido na frente da filha, só que ao final, uma pena que chegou mais de 20 anos, o juiz tem que dar uma redução. Por obrigatoriedade, o juiz tem que reduzir essa pena, porque ele faz uma conta como se esse crime tivesse sido consumado, e a partir do momento em que ele chega numa determinada soma daquele crime, como se ele fosse consumado, ele tem que fazer uma redução, porque lá no artigo 14 prevê uma redução de uma porcentagem, nesse caso específico, 1/3 dessa pena que chegou nessa pena final de 14 anos. Essa condenação de 14 anos e 2 meses é em razão de ser um crime na modalidade tentada. O juiz, na hora de fazer a conta, ele vai levar em consideração, como foi levado em consideração, ele ter maus antecedentes. Tem a questão do feminicídio, tem a qualificadora também do recurso que impossibilitou a defesa da vítima e também a questão da menor estar presente. Então, essa pena, ela é uma pena até que abaixo da máxima, não fica abaixo do mínimo legal, porque em casos como esse, a pena mínima começa em 12 anos.
Então, ter essa pena no final, numa condenação do júri, é envio, porque no final dessa dosimetria o juiz consegue chegar numa pena de 21 anos, mas esses 21 anos é como se o crime fosse consumado. Então, com esse desconto de um terço dessa pena, foi calculada essa pena de 14 anos e 2 meses. Importante ressaltar que no caso da Silvana, foram os vizinhos que ligaram para a polícia. Eles foram testemunhas importantes para o decorrer do processo e a condenação do Aguinaldo. A filha do casal, menor de idade, também foi ouvida através de um depoimento especial. A importância dessas testemunhas num processo dessa natureza é de suma importância, né? Porque dentro de um processo criminal, você tem 2 tipos de testemunhas. Você tem aquela testemunha do antecedente. O que é uma testemunha de um antecedente? Pelo próprio nome. Você leva uma pessoa ao juízo para dar informação sobre a vida pregressa dessa pessoa, sobre a convivência dessa pessoa. Por exemplo, eu conheço há tanto tempo, sei que é uma boa pessoa, sempre trabalhou, sempre estudou. Essa testemunha, num processo desse, o peso dela é muito pequeno, porque ela não presenciou os fatos. Agora, a testemunha que nós chamamos de testemunha do fato, a testemunha ocular, essa é de suma importância. Nesse caso, é importante dizer que a filha, ela foi ouvida. E para o juiz, para ouvir um menor de idade num processo desse, ela é feito num depoimento especial, é feito na presença de uma psicóloga. Então, nesse caso em específico, nesse caso concreto, a filha foi ouvida, a filha deu a versão dela e essa versão dela corroborou muito, colaborou muito para o Ministério Público para poder oferecer a denúncia contra ele, e esse depoimento dela, utilizado no tribunal do júri, é praticamente certa uma condenação dele. O Brasil está entre os países com mais mortes violentas de mulheres. Silvana quase foi uma vítima fatal da barbárie cometida por um homem violento e possessivo. Com a filha, Silvana segue sua vida, aprendendo com ela e agradecendo pela parceria nos momentos mais difíceis. Uma pela outra. A mulher, que é jovem e com uma vida pela frente, compartilha da mesma opinião que a minha. Denunciar é importante. Salva vidas. A Silvana é doidinha, alegre, feliz, trabalhadora, paga suas contas, se diverte. Eu aprendi que temos que denunciar e não deixar agravar, né? Não chegar ao ponto da tal agressão que pode causar feminicídio até a morte. Mas, na verdade, eu mostro para elas que nós estamos vivas, graças a Deus, tivemos outra chance de vida e que temos que ser felizes e seguir a vida. Na verdade, eu passo para elas, vamos viver, vamos conseguir lutar e vencer e passar para as outras pessoas que denunciar sempre e nunca passar pelaquilo que nós passamos. Denunciar, tomar atitude, né? Não abaixar a cabeça, não ligar para as pessoas que falam ou deixam de falar, ou que pensam ou que deixam de pensar. E sim, levantar a cabeça, tomar atitude, denunciar e até mesmo se separar e sumir da vida desse homem. Tem muita gente que fala assim que brigas de marido e mulher não se mete a colher. Eu acho sim, temos que nos meter sim, porque aí a gente pode salvar uma vida, 2 vidas, até 3 vidas. Eu acho que ela tem que tomar atitude, erguer-se e bola para frente.